Olá, alunos! Sejam bem-vindos à nossa primeira aula do segundo bimestre. Hoje vamos ver o primeiro assunto do livro didático do volume 2 de vocês, que está na página 13 do livro didático. O assunto de hoje vai ser verbos transitivos e intransitivos. Vamos ver a definição de cada um. Verbos transitivos são os verbos que precisam de complementos verbais para completar seu sentido. Ele tem um significado incompleto. Verbos intransitivos são verbos que não precisam de complemento verbais para completar o seu sentido. Tem um significado completo. Vamos ver alguns exemplos de verbos transitivos e intransitivos. Verbos transitivos. Exemplo: o verbo comer, o verbo querer, o verbo acreditar, o verbo lembrar, o verbo emprestar, o verbo agradecer. Exemplos de verbos intransitivos: o verbo viver, o verbo nascer, o verbo cair, o verbo chorar, o verbo dormir e o verbo casar. Aqui vamos ver a definição de cada um e a classificação dos verbos transitivos. Eles se classificam em transitivo direto, indireto, direto e indireto. Verbos transitivos direto pedem um objeto direto como complemento, indicando quem ou o que. Você vai fazer a pergunta para o verbo quem ou o que. Verbos transitivos indiretos pedem um objeto indireto como complemento, indicando de quem, para quem, com quem, de que, para que, a que. Verbos transitivos diretos e indiretos pedem tanto um objeto direto como um indireto, simultaneamente. Eles vêm junto numa frase, como complemento, indicando quem ou o que, também de quem, para quem, com quem, de que, para que e a que. Vamos ver os exemplos. Verbo transitivo direto. Exemplo, o verbo ler. Ler. Coloquei um exemplo. João gosta de ler o livro, certo? Então, a receita, o livro, a revista são objetos diretos. Pode ser João gosta de ler a receita, João gosta de ler livro, João gosta de ler a notícia. Então, o nosso livro é o nosso verbo transitivo direto. Mais embaixo temos o verbo transitivo indireto. O verbo precisar. Fazemos a pergunta por verbo. Precisa de quê? Coloquei como exemplo. Maria precisa. Aí você pergunta de quê? De ajuda. Temos uma preposição aqui. Poderia ser também Maria precisa de dinheiro. Maria precisa de um casaco. Então, de ajuda, de dinheiro e de um casaco são objetos indiretos, porque vem regido de preposição. Verbo transitivo direto e indireto, simultaneamente, os dois. O verbo devolver. Devolver o que e a quem? Fez a pergunta para o verbo. Exemplo, eu coloquei a frase. Joana devolveu o livro ao professor. Poderia ser Joana devolveu o dinheiro à mãe, Joana devolveu a caneta ao colega. Poderia ser assim também a frase. Então, o livro, o dinheiro e a caneta são objetos diretos. Ao professor, à mãe e ao colega, objetos indiretos. Por quê? Ao, preposição a. Mais embaixo também temos os complementos verbais, que complementam a frase, complementam o verbo, certo? Complemento verbal. Então, é um complemento do verbo. E eles se dividem em objeto direto e objeto indireto. Vamos ler aqui a definição. O verbo que se liga ao complemento sem o uso de preposição é um verbo transitivo direto. Vamos ver. Sem o uso de preposição, verbo transitivo direto.
Já o verbo que liga ao seu complemento com o uso de uma preposição, quando tem preposição, verbo transitivo indireto. Mais embaixo, objeto direto é o termo que completa o sentido do verbo, como eu disse, é complemento verbal, pessoal. Então, o objeto direto, ele complementa o quê? O verbo, sem o auxílio de preposição, quando ele é objeto direto. E objeto indireto é o termo que completa o sentido do verbo com o auxílio de preposição. Então, esse objeto que vem completando o verbo, se ele for direto, é sem o auxílio de preposição. E se for objeto indireto completando o verbo, né, vai ser o quê? Com preposição vai ser indireto. Vamos ver o exemplo que eu coloquei aqui embaixo. Objeto direto. Exemplo. A mãe queria imediatamente seu filho. Né? A mãe queria imediatamente seu filho. Gente, o termo que completa aqui, o objeto que está completando, né, o verbo, ele não tem preposição. Então, ele é o quê? Transitivo direto. O objeto indireto. A cozinheira precisava. Precisava. Vamos fazer a pergunta de quê? De ajuda. Então, o termo aqui que está completando o verbo de ajuda, o nosso complemento verbal aqui tem uma preposição, então ele vai ser objeto indireto. Bom, obrigada. Essa foi a nossa aula de verbos transitivos e intransitivos e complementos verbais. Logo mais eu vou passar a atividade da página 13, que está no livro didático de vocês. Até mais!